Fala galera, bem-vindos a mais um Ultravioleta, nosso podcast da área de tecnologia, carreira e diretoria. Boa noite, pessoal. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, um ex-colega de trabalho, Laurens, que é diretor da Vanad. E está aqui hoje para contar para a gente um pouco da sua história. Seja bem-vindo, Laurens. Seja bem-vindo, Laurens. Valeu, Vitor, valeu, Jennifer, muito obrigado, uma honra, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina. Valeu. Laurens, conta um pouco pra gente sobre quem é o Laurens. Quem é o Laurens? Deixa eu tentar resumir. Bom, primeiro, meu sotaque me entrega, né? Então, nasci, morei no Rio de Janeiro até os meus 15 anos de idade. Com 15 anos, eu fui para Minas, morar numa cidadezinha do interior, com 20 mil habitantes, cidadezinha bem pequenininha, perto de Uberaba, Uberlândia. E com 18, aí eu vim para São Paulo, assim como milhares de brasileiros, tentar a vida em São Paulo, tentar se profissionalizar, tentar estudar. E aqui estou, 20 anos depois, indo para o lado pessoal. Sou casado com a dona Silvia, há 22 anos, pai da Milena, com 19 anos, e pai do Matheus, tem 11 anos. Muito bom, né? Bacana. Conta um pouquinho da parte profissional. O que você estudou? Como que foi a sua trajetória até chegar na Vanad? Legal. Bom, quando eu cheguei em São Paulo, eu vou contar um pouquinho antes, porque o trabalho que eu fiz antes de começar com TI, eu entendo que me deu base para chutar com mais força as pedras que apareceram no meio do caminho. Tá? Legal. Então, eu me entendo trabalhando desde os 10 anos de idade. Tá? Então, lá no Rio de Janeiro, um lugar muito humilde. Então, com 10 anos de idade, eu fui vender sanduíche natural na praia. Uau! Então, colocava tudo no isopor e ia vendendo, gritando, olha o sanduíche e tal. Então, esse foi meu primeiro trabalho. Depois, meu pai abriu uma mercearia e aí eu já lidava com o público ali, fazendo vendas de produtos de mercearia, enlatados, doces, bebidas. Você tinha uma estratégia, assim? Nenhuma, zero. Meu pai falava, ó, vai lá e faz, eu copiava ele. Então, esse foi trabalho desde cedo. Quando eu fui para Minas, aí, como eu falei, uma cidade bem pequenininha, o trabalho que tinha lá era um trabalho bem pesado, um trabalho de boia fria. Acho que hoje nem existe mais boia fria, né? Porque as máquinas substituíram. É um trabalho muito pesado, você vai para a roça fazer colheita de café, de feijão. Então eu fui um dia para fazer colheita de café, debaixo de um sol de 40 graus, e eu refleti e falei, eu não consigo vir no segundo, é muito pesado, né? Eu falei, Isso você foi para Minas com a sua família? com a minha família, Por que a gente saiu do Rio de Janeiro? Por causa da violência. Eu morava num lugar muito barra pesada, eu morava em frente à casa de um traficante, Caramba! e o traficante aí funciona muito como aparece nos filmes ali, né? Eles tentam matar o traficante para se tornar dono da boca de fumo. Então eu morava em frente à casa dele. Belo dia meu pai teve uma visão, ele falou, não foi um sonho, foi uma visão, ele acordou, ficou me olhando por alguns segundos e falou, vamos embora. Como assim, vamos embora para onde? Ele, vamos embora para minha terra natal, que é Minas. Ah, ele é de lá mesmo. Ele é de lá. Uhum. Então, nesse dia, a gente arrumou as malas e fomos embora no mesmo dia. Ele vendeu a casa ali para o traficante mesmo, no mesmo dia a gente foi embora. Caraca. Aí, chegando em Minas, preciso trabalhar. Já estava com 15 anos em Minas, né? Então, eu estava com as amizades começando a sair, namoradinha, precisava ganhar o dinheiro. Então, boia fria não deu muito certo. Aí eu fui arriscar vender pão. Comprei uma cesta, coloquei na bicicleta, coloquei um monte de pão e fui pela cidade vendendo pão. Depois eu arrumei um emprego de mecânico e funilaria, né? Nada a ver com alimentação, né? Tava tão focado no momento da alimentação, depois mudou para mecânica. E muito menos com TI, né? Nem tem, exatamente. Mas calma que a TI vai aparecer na minha vida ainda. Uhum. Então, eu trabalhei 2 anos como mecânico e funilaria. E com 18 anos, aí eu tinha uma tia que morava aqui em São Paulo e ela me fez o convite. Falou, olha, comida, roupa lavada você tem aqui em casa, você se vira para trabalhar e estudar. Essa minha tia, ela tinha uma empresa de informática e foi ali que tudo começou. Então, ela montava computadores, vendia, e eu, de tanto ver ela montando os computadores, eu aprendi e fiz igual a ela. Ela foi embora, né, de São Paulo, eu continuei e fui passando por algumas outras empresas. E aí eu passei por todos os processos. Eu trabalhei, virei um técnico de informática,
depois analista de suporte, júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, gerente geral. Hoje eu me encontro como diretor da Vanad, é uma multinacional. A Vanad é uma joint venture da Microsoft junto com a Accenture. Então, foi assim que eu comecei com TI. Legal. E quais foram os desafios que você enfrentou quando você entrou nesse mundo de TI? Porque você veio de um mercado completamente diferente, né? Quais foram os seus desafios quando você entrou nessa área? O TI era algo que você já imaginava para sua vida? Ou foi algo que aconteceu por conta que a sua tia já mexia com a parte de informática? Não, eu acredito, Jenny, que eu soube aproveitar muito bem as oportunidades que foram surgindo. Então, de forma alguma, eu almejava trabalhar com TI, é o que apareceu ali, e eu fiz o processo inverso. Geralmente as pessoas se formam, né, na área, faz um estágio e depois começam a trabalhar. Eu não, eu me profissionalizei primeiro para depois estudar. E acabei me formando muito tarde, né? Eu me formei com 30 anos de idade, ou seja, ontem, eu estou com 31. Então, eu comecei nessa trajetória por causa da minha tia. E aí, quando eu já estava empregado, aí eu casei com 23 anos, casei super cedo, né? E a faculdade foi ficando para depois. Não tinha condições de bancar uma faculdade, né? A minha esposa é de Minas, então era nós dois aqui se virando da forma que dava. Com 24, eu já virei pai, né? A Milena nasceu quando eu tinha 24 anos e a faculdade deixando para depois. Com 26, eu arrumei um emprego na Universidade Metodista de São Paulo. E o legal de lá é que quem trabalhava na Metodista tinha direito a 100% de bolsa de estudo. Então, ali eu me formei, fiz Ciências da Computação, fiz bacharel, né? E depois da Ciência da Computação, eu fiz um MBA na FGV e tirei certificações Microsoft. Eu diria que certificação foi a grande virada na minha vida. Certificação abre muitas portas, né? Na época, eu tirei todas as certificações da Microsoft. Era MCSE, era System Engineer Microsoft. Então, ali foi a grande virada. Você acha que o cenário hoje está mais para esse tipo de formação mesmo, mais do que uma formação normal? Você se especializar em certas áreas com cursos e certificações, você acha que tem um peso maior? Eu acredito que sim, Vitor. É, muita gente, quando vai aconselhar as pessoas que estão começando a mexer com TI agora, fala: você precisa ser um generalista, precisa conhecer de tudo. É legal também, mas eu acredito que você precisa se especializar. E uma forma de você mostrar para o mercado que você é um especialista é você tirando a certificação. A certificação abre muitas portas. Se você olhar o cenário do Brasil hoje, nós temos, sei lá, saiu o dado agora, nós temos 9 milhões de desempregados. Mas quando você vai nas empresas de TI, está cheio de vaga aberta. Cadê os profissionais? A gente ouve bastante Né? isso. Então, tem bastante gente que diz que mexe com TI, mas não é um especialista. Então, nós hoje, na Vanad, nós temos dificuldade de contratar profissionais, bons profissionais, porque os bons profissionais estão empregados, e a gente acaba formando muita gente, né? Então, eu acredito que sim, que hoje em dia o mercado enxerga com muito bons olhos as pessoas que se especializam em uma matéria, digamos assim, né? Sim. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, no caso de infraestrutura, infraestrutura é algo muito amplo, né? A gente pode falar de infraestrutura desde data center, desde on-premises, né? O ambiente todo do cliente dentro de casa. A gente pode falar de clouds. Quando você pensa em infraestrutura, a parte que você mais atua, como que é que funciona isso? Tá. Hoje eu lidero um time de infraestrutura, né? E hoje, quando falo em infraestrutura, é nuvem, né? Sim. Então, tem muito cliente em data center agora, mas a tendência é que todo mundo vá para a nuvem. A partir do momento que você vai para a nuvem, abre um leque infinito de possibilidades de você integrar o seu sistema, por exemplo, com OpenAI, com o ChatGPT, que está se falando muito hoje. Então, existe cliente em data center, mas o foco é nuvem. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a infraestrutura é muito ampla, é importante que você conheça de data center, mas foque em nuvem.
né? Sim. Então, seja lá qual for, né? Eu defendo a nuvem Azure, é melhor que mas vá para a nuvem, estuda em nuvem, porque esse é o futuro. Sim, não, eu concordo plenamente. Acho que nuvem realmente é o futuro. Até não consigo entender muito bem ainda quem continue on-premises e a gente vê que parte dessas empresas ainda Continua. continuam ali on-premises, seja por segurança, porque a pessoa tem essa visão de que ela estar on-premises vendo o servidor dela é mais seguro. Exato, acho que você respondeu um ponto fundamental. Quando você fala em ir para a nuvem, não é simplesmente a tecnologia. Tem uma mudança cultural que precisa acontecer, que é super complexa, né? Então, como nós somos especialistas em levar máquina de data center para a nuvem, inclusive, o ano passado a gente trabalhou num projeto que nós levamos 7.000 servidores de um único cliente em 22 meses para a nuvem. Foi um mega projeto. E o que a gente encontrou foram pessoas ali, cadê a minha console? Não tem mais console esse serviço, né? Então a gente passa por um processo que a gente tem que fazer essa mudança cultural nas pessoas também, para que a transformação aconteça de fato. Senão ele vai para a nuvem e não aproveita a tecnologia, né? Não aproveita as coisas boas que a nuvem oferece. E você está nessa área de transição para a nuvem há bastante tempo, Sim. desde mais ou menos de quando começou. Começou, pelo menos há uns 5 anos eu estou trabalhando diretamente com isso. Como que foi o começo disso? TI, ela atualiza todo dia, né. Eu tenho uma mania de estudar, eu dedico meia hora por dia, que são meia hora para eu estudar tendências, o que está acontecendo, o que tem de novidade. Então, assim foi quando pintou VMware, que era uma tecnologia na época que muita gente olhou torto, falou: "Poxa, eu não vou colocar minha máquina em VMware, porque onde já se viu, né, consolidar um monte de servidores num único servidor físico". E com a nuvem não foi diferente. O que a gente ouvia dizer no começo é que, por exemplo, bancos, não iam para a nuvem, porque não é seguro, porque é público, né, Até por conta de PCI. PCI, né, não aprovava. Isso tudo foi quebrando ao longo do tempo e cada vez mais novos clientes foram aderindo e agora é uma história sem fim, né, não tem volta. Uhum. Eu acho que hoje as empresas, principalmente banco, preferem mais que você coloque numa nuvem do que você deixar o servidor ali, né? Porque essa onda de ataque que a gente está vendo recente, né, no mercado, muitas empresas sendo atacadas, eu acho que isso é um ponto bem agravante, né? E eu acho que é algo que, por exemplo, nuvens públicas consegue suprir muito melhor essa necessidade. Sim, o investimento que esses grandes players, donos de nuvem, fazem em segurança é impressionante, né? É muito maior do que se você tivesse o seu ambiente on-premise, onde você é responsável pela segurança. Então, esse é um dos sentidos que faz você ir para a nuvem. É óbvio que quando você olha ali para o ambiente on-premise, você vê muito legado, muitos ambientes que não estão preparados para nuvens. E aí precisa de uma transformação, precisa ser reescrito o sistema. Mas a maioria das vezes é super compatível, então dá para ir sem medo. Quem está com medo, não tenha medo. Vai que é bom. Vá, né? Cara, e você passou, tô vendo aqui no seu LinkedIn, a gente stalkeia mesmo. Show. E você passou 11 anos Uhum. no UOL, empresa enorme. Como que é essa transição de você falar depois de tanto tempo, vou sair do UOL e buscar uma coisa nova? É um momento difícil, realmente é uma vida, né, na verdade eu considero 13 anos de UOL, porque eu fui primeiro para uma empresa chamada DHC, que foi comprada pelo UOL, então foram 2 anos nessa empresa e mais 11 anos de UOL. O UOL foi uma grande escola, foi lá que eu trabalhei com a Jennifer, foi uma grande escola, eu entrei lá como analista de suporte, e lá eu fiz a minha carreira, né, eu saí de lá como gerente geral. E durante todo esse processo, eu sempre fui aprendendo coisas novas. Eu passei por diversas áreas lá. Eu fui até para a área de vendas, porque eu, como gerente de operações, toda vez que tinha um problema, a gente tinha que ir lá no cliente explicar. Eu explicava e explicava para o cliente: olha, se você não fizer o investimento aqui, você vai parar. Então eu vinha com uma venda.
E aí o pessoal olhou para mim, poxa, o Lauro é um vendedor. Então, até na área de vendas eu fui parar, eu cuidava de todos os clientes do Rio de Janeiro, eu ficava na ponte aérea. Mas eu cheguei num patamar que eu não tinha mais para onde crescer, né. E eu percebi isso, eu percebi que eu estava estagnado, e foi aí que pintou essa oportunidade de ir para a Vanage. Eu entendi que era um desafio enorme, era para tocar esse projeto que eu acabei de mencionar, de 7.000 servidores. Na minha entrevista eu fiz essa pergunta, eu falei: "Qual é o grande desafio que vocês têm para mim?". E eles falaram esse desafio, poxa, e esse desafio é grande mesmo. E aí eu topei. Pô, legal. Bacana. Eu sinto a mesma coisa, né, eu acho que a gente tem um carinho pelo UOL, porque foi onde a gente cresceu, alavancou as nossas carreiras, então eu senti também esse baque, né. Não, e agora eu tenho que sair, mas e aí, como que é o mundo lá fora? É bem diferente, né. Impactante, né. Mas assim, um ponto que me marca muito, e também eu acho que marca muitas pessoas que trabalhou com você, é que você sempre foi um ótimo gestor. Obrigado. De nada. E eu queria entender um pouco com você, como que é isso? Como que é você lidar com pessoas, né, e pessoas que trabalham com você, que se sentem bem no ambiente de trabalho? Legal. Eh, Ser gestor requer estudo, eu diria, tá. O que a gente vê muito nas empresas é quando as pessoas atingem um certo patamar de técnico, né, eu cheguei na senioridade e agora para onde eu vou? Vai falar: "Ah, vamos dar um cargo de coordenação para essa pessoa". E aí você perde um bom técnico e ganha um mau gestor, porque ele não foi preparado para isso. No UOL, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, que se chama Líder do Futuro. Eu fiz o Líder do Futuro 1 e Líder do Futuro 2. Esse é um treinamento que é uma imersão, você vai para um hotel, fica 7 dias lá, e lá você aprende diversas técnicas, diversas ferramentas, como DISC, como, técnicas de feedback, várias indicações de livros, e ali você aprende realmente que ser gestor, requer um treinamento, um conhecimento. Eu adorei, adorei, eu adoro pessoas, eu gosto do tema de psicologia, eu gosto de conversar, eu utilizo muito o DISC na minha vida para lidar com meus liderados, e ouço, né. O que eu pratico, assim, eu tive gestores ótimos, tive gestores ruins, né. Pô, eu não quero ser um gestor ruim, então o que ele fazia eu não faço, né. Você aprende com o gestor ruim também, né, aprende o que não fazer. Então, eu acho que foi isso, né, eu acho, não sei se é dom também, mas enfim, eu gosto bastante de lidar com pessoas, eu gosto de ouvir, e eu sou muito pessoas, né. Eu tenho alguns casos, assim, que eu posso contar, sem citar nomes aqui, eu não pedi autorização, mas já teve situações, assim, que, por exemplo, eu estava no café, lá na empresa, e aí eu olhei para uma menina, ela não era da minha equipe, eu não era o gestor dela, e eu falei: "Que aconteceu?". Ela: "Nada". Eu falei: "Não, tem algum problema". E aí a lágrima começou a rolar, já falei: "Vem cá, vamos para uma sala", né. E aí a gente foi para uma sala, eu falei: "O que está acontecendo?". E ela totalmente perdida, né, falando: "Poxa, eu estou aqui, eu sou analista de backup hoje, eu não sei o que eu fazer, não sei se eu paro de mexer com TI, eu não vejo perspectiva, eu não". E aí eu comecei a fazer um trabalho de coach, comecei a fazer algumas perguntas que ela mesma respondia, e juntos a gente falou: "Poxa, você gosta de banco de dados, estuda banco de dados". Meses depois, pintou uma vaga na minha área de banco de dados. Eu abri um processo interno, né, várias pessoas se inscreveram e ela se inscreveu. E ela nem me contou, né. Quem tocou o projeto foi o pessoal do RH, junto com a coordenação. E quando veio o resultado, a melhor resposta foi dela, ela estudou. Uau! E aí ela virou uma analista de banco de dados. E aí ela, pô, super agradeceu e falou, assim, que o sonho dela era ser uma referência, né. E ela se tornou essa referência. Ela cresceu, ela virou pleno, sênior, ela foi para um grande banco, e hoje ela foi para uma outra empresa, e a cada empresa que ela muda, ela me liga. Eu falo: "Graças a vo", e não é graças a mim, não é. Isso é muito satisfatório, né, porque você fala: "Ah, pô, ser gestor, lidar com pessoas é complicado", mas tem um lado muito satisfatório. Então, quando eu recebo uns feedback desses, assim, que
eu pude, de certa forma, dar um empurrão, dar uma ajuda na carreira da pessoa, é super gratificante. Então, Você falou que não é graças a você, é engraçado porque realmente, se você for ver, você não moveu montanhas ali pela pessoa, mas foi uma conversa, uhum. né, que você se propôs a ter com aquela pessoa, e que aí pode mudar o rumo de muita coisa, né? Sim, sim, é fundamental. Por isso que é bom ouvir, né? Acho que um gestor que é um bom ouvinte já faz toda a diferença. Você entende a equipe. Então, hoje, apesar do cargo, né, para mim não muda absolutamente nada, mas as pessoas te rotulam, né? Então, quando eu cheguei nessa nova empresa, que eles viram lá o cargo de diretor, os analistas tinham receio de falar comigo. Tinha, pô, o cara é diretor. E, assim, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar tudo isso. Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. E no meio da pandemia, né? Eu entrei nessa empresa no meio da pandemia. Então foi um pouco difícil eu conseguir me aproximar deles, mas hoje já quebrei total, né? Então todo mundo sabe que eu sou igual a todo mundo, E estou no acho que meio, é eu viro importante, noite né, junto com eles. sim, essa proximidade, né, do Total. gestor com o funcionário, eu acho que isso traz muito mais dinamismo mesmo para Até o para você trabalho. poder sugerir melhorias na área, você precisa Sim, entender a dor do analista, né? E não existe outra forma melhor de você tapar no meio deles exato. e E abrir as sentir portas, né, para ele também. vir e falar com você o que ele está sentindo necessidade, Exato. o que está incomodando. Então, eu acho que isso é muito importante, isso é muito legal. E com esse todo seu dom de lidar com pessoas, você já pensou em mentorias? Você já fez isso? Palestras? Já sim, Jane. Vamos começar com palestras, né? A palestra foi um negócio legal que aconteceu. Eu estava no UOL, né? Eu já era um gerente de operações, e aí eu recebi um e-mail de um ex-professor meu, me fazendo um seguinte convite. Falou, Laurence, eu estou aqui reunindo alguns profissionais que são bem-sucedidos, você está numa grande empresa, você tem um cargo legal, para uma turma de TI que está começando agora, turma de primeiro semestre. Eu queria fazer uma roda de conversa com você e mais 2 ex-alunos, que também estão bem, para falar para eles sobre mercado, sobre TI, sobre tendência. Você topa? Eu falei, na hora, topo. E aí eu fui para esse dia, e chegando lá, choveu muito nesse dia em São Paulo. E eu sou chato com horário, né? Era 7 horas, 5 horas da tarde eu já estava lá. Eu cheguei antes da chuva, né? E os outros 2 alunos não conseguiram chegar, porque caiu o mundo mesmo, né. E como era lá no ABC, em São Bernardo do Campo, os alunos conseguiram chegar, a chuva foi aqui em São Paulo. Os alunos chegaram, aí meu professor: "Pô, você já está aqui, eu ia te mandar uma mensagem para cancelar, mas você está aqui, então não vamos fazer a roda, improvisa. Tem 2 turmas ali, fala o que você quiser". Foi a primeira Foi a palestra. primeira, né, era uma O turminha. melhor jeito de começar Melhor é na jeito fogueira. é Porque eu perguntei: "Pô, leva alguma coisa, alguma apresentação?" Ele: "Não, não, vai ser uma roda de conversa, tal, um bate-papo". Falei: "Tá bom". Aí chegou lá, eu tive que improvisar. Eu contei a história da minha vida, contei como começou, contei as pedras que pintaram no caminho, falei das dificuldades que era para eles seguirem e tal, e a galera pirou na história, a galera adorou. No dia seguinte, o que que aconteceu? Eles comentaram com alunos de outras classes, e os alunos das outras classes foram no professor falar: "Poxa, você trouxe um cara de mercado que contou isso, traz aqui para a gente também". Eu falei: "Não, não, então um monte de gente pedindo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Nós temos aqui uma semana da informática, nós vamos chamar ele para abrir a semana da informática, aí a gente chama todos os cursos". E aí ele me ligou, falou: "Pô, você topa vir fazer uma palestra?". Eu fui preparado para falar com 30 pessoas, 60 pessoas. Chegando lá, um auditório com 500 pessoas. E aí eu fiz a primeira palestra e foi um sucesso. Assim, um ano depois da palestra, eu recebi a mensagem dos ex-alunos, dos alunos, né, falando do primeiro emprego, da primeira entrevista, que lembrou de mim, que se inspirou, e tal. Aí eu gostei do negócio. Eu falei: se eu fizer uma palestra para 500 pessoas e fizer sentido para uma, se eu tiver ajudado uma, para mim já faz todo sentido eu continuar. Então eu fiz algumas palestras em algumas universidades, eu fui em FATEC, fiz bastante. Tudo isso antes da pandemia, né? A pandemia deu uma esfriada, então eu fiz bastante palestras. Como mentoria, a minha empresa hoje tem um programa de mentoria, então nós somos mentores de algumas pessoas, né? Eu faço mentoria hoje para pessoas lá da minha empresa e faço com muito prazer, eu adoro.
Eu recebi um feedback agora, semana passada, de uma pessoa também, que falou, poxa, foi o melhor feedback que eu já recebi na vida. Então, essas coisas te motivam a continuar, né? Então, é bem bacana. Ah, que bacana. Eu acho que é importante, né, a gente passar esse conhecimento, até a bagagem que a gente tem e trazer para as pessoas que estão iniciando, né, mesmo nessa carreira. Eu acho que principalmente essas palestras em faculdade é muito importante, né, para eles saberem também o direcionamento. Para onde eu vou, né? De repente o cara tá ali na área de TI e a área de TI é tão grande, igual você falou da menina que você encontrou no café, cara. Ela estava no rumo certo, Aham, né? Ela só não sabia que caminho seguir ali na exato. TI. Então, esse direcionamento é importante. É super, é como você falou, é muito amplo, né? Então, quem está começando na TI agora, para onde eu vou? Para onde eu começo? Né? Qual é a tendência? Então, a gente que tem experiência, sabe o que está acontecendo no mercado, eu acho que, de fato, faz uma diferença você ir lá e dar uma guiada, abrir mais a mente da pessoa para ela escolher o caminho certo, né? Senão é frustrante, você estuda 4 anos ali e, poxa, não era o que eu quero, não era, acaba desistindo no meio do caminho, então, e não é isso que a gente quer. A gente quer mais profissionais bons, dedicados, né, para continuar essa jornada. E você teve uma história de superação, de muita diversidade ali nas atividades que você fez. Como você acha que todo esse caminho que você trilhou moldou o profissional que você é hoje? Acho que mudou bastante. Eu fiz questão aqui de falar as coisas que eu passei, porque a área de TI não é fácil, né? Tem, obviamente, um lado bom, que tem bastante emprego, qualquer lugar do mundo que você vai tem emprego, mas é difícil. A gente vira à noite, a gente encontra bastante problemas. E o que me ajudou eu estava acostumado com trabalho pesado, né? Ficar debaixo do sol de 40 graus do Rio, às vezes 45 graus no Rio, vendendo sanduíche, trabalho super pesado, né? E quando eu cheguei na área de TI, que tinha que trabalhar um final de semana, e aí virava para a equipe e falava: olha, gente, vai ter que vir aqui no final de semana. Quem vem? Eu era o primeiro a levantar a mão, porque todo mundo via dificuldade naquilo. Eu falei: gente, trabalhar aqui debaixo de um ar-condicionado. Ainda tem direito a pizza? Pô, Vocês não sabem o que é dificuldade, né? tranquilo, para mim é super tranquilo. E eu acho que eu destaquei um pouco nas equipes por isso, né? Então, por exemplo, tinha um carnaval, eu ia viajar. Quem pode trabalhar no carnaval? Gente, eu posso. E eu gosto do desafio. Eu sou movido a desafio, né? Então, toda vez que tem um problema, eu encarava. Falava, deixa aqui comigo. Isso, de certa forma, me colocou na frente de outros profissionais que estavam lá há anos, mas na sua zona de conforto, vamos dizer assim. Então, ajudou. Fica... Hoje a gente está com cervejinha, gente, porque É. a gente está comemorando, Você né? sabe que quando eu Muito assisto tempo que a gente aqui, não vê nossos colegas de trabalho. eu sempre tive curiosidade para saber o que tem naquela caneca. E eu achava que era água. Aí eu O cheguei aqui padrão é água, é tá? cerveja. O padrão é água. Normalmente é água, Hoje, em terça-feira. específico, é cerveja. Por quê? Porque é quinta, né, Não, também. hoje pode. Hoje pode. Hoje Normalmente pode, a gente normalmente grava a de gente terça, grava de terça não terça, a pode. gente tem que trabalhar no dia seguinte. Hoje a gente pode seguir, né? Muito bom. E hoje você falou que lidera uma equipe de infraestrutura. Qual o tamanho dessa equipe? Hoje eu estou com uma equipe de 48 pessoas. 48 pessoas. Eu só imagino, mas eu vou deixar você falar. Qual que é o tamanho do problema aí, cara? Como que, que gerencia tanta gente, tantas personalidades? Exato. Quais são os desafios maiores que você vê? Eu acho que o grande desafio é esse. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então, quando eu falei aqui que eu uso bastante o DISC como ferramenta, Pause. O que eu disse? Eu ia fazer essa pergunta agora, que também estou muito curiosa. legal, o DISC é uma ferramenta que mapeia perfis comportamental. Tá? Então, o William Marshall, em 1829, criou essa ferramenta porque ele resolveu estudar as pessoas normais. Existiam muitos estudos para estudar pessoas que têm problemas mentais, mas as pessoas normais não existia nada. E ele criou essa ferramenta DISC, onde ele diz que todas as pessoas têm 4 perfis, o DISC é o D, o I, o S e o C, né? Todo mundo tem esses 4 perfis, mas tem sempre um que se destaca mais. Então, uma rápida explicação. Quem tem o alto D, o D é de dominância, né?
É aquele cara apressado, atarefado, que fala, vai direto ao assunto, tempo é dinheiro. Cara, para de enrolar, fala. Isso é o alto D, tá? O I é de influência, é aquele cara amigão, que em vez de apertar sua mão, ele cumprimenta, ele abraça. É o que a gente chama de tronco de enchente, né? Chama para almoçar, ele sai falando com todo mundo, isso é o alto I. O alto S vem de establish, então é o cara mais centrado, é um cara mais reativo a mudanças de última hora, é um cara mais organizado. E o C é um cara mais, eu vou dizer aqui, metódico, digamos assim. Cara, eu estou fazendo uma explicação super básica, é muito mais profundo do que isso, Claro, claro. tá? Mas dessa forma, você mapeia as pessoas, qual é o perfil dela, para você falar a mesma língua. Então, se eu estou, por exemplo, falando com o alto D, eu sou mais direto na comunicação com ele. Se eu estou falando com o alto I, eu não posso ser direto. Ele vai me achar um ogro. Poxa. Então, eu falo com ele com a mesma língua. Então, o DISC serve, eu costumo falar, para falar a mesma língua da pessoa. Uhum. Então, isso ajuda bastante. Mas Então, só mais um adendo aí nessa pergunta. Tem um gap aí entre você fazer um diagnóstico desse tipo e você ter habilidade para colocar isso em prática, né? Uma coisa é saber que você é um D e você é um I, outra coisa é botar na minha cabeça que eu tenho que falar diferente com você e com ela. Requer uma certa habilidade. sim, você está corretíssimo. Eu utilizo tanto o DISC que hoje virou algo natural. Quando eu estou falando com você, automaticamente eu mapeio e começo a falar a sua língua. Então é assim com meus liderados. Eu não tenho hoje um trabalho de falar, fulano é alto não sei o quê, fulano é... Não, é automático, né? E requer prática. Prática. Então, quando você estuda o conceito do DISC, tem livro, tem curso, tem certificação do DISC, é bem profundo, né? Quando você estuda isso, você começa a querer praticar. Quando você vai para uma reunião, você começa a notar. Ah, é fulano. E te ajuda muito. Eu já tive caso assim de ir para uma reunião e tinha que falar sobre uma mudança super complexa que ia acontecer. E quando o gerente, o dono do ambiente entrou, primeiro nós chegamos cedo, né, fomos levados para a sala de reunião, e ele chegou exatamente no horário. Assim, sabe, o horário da reunião foi a hora que ele entrou, com duas canetas no bolso, uma azul e uma vermelha, e aí ele sentou na mesa, se ajeitou, colocou as duas canetas, alinhou, pode começar. Ali eu já, beleza, ele é um alto C. Eu preciso falar essa língua com ele. Se eu fosse um alto D, você falar muito direto, ele não ia aprovar a mudança. Então eu tinha que dar o máximo de detalhes. A cada slide que eu passava, eu dava o máximo de detalhes para ele. E aí, com sucesso. Né? Mudança aprovada. Então, me ajuda muito no dia a dia. Ajuda na negociação. Vai vender o carro. Enfim, me ajuda para a vida. Eu uso bastante. Recomendo que estudem, diz que é muito bacana. Muito legal, é basicamente criar um raporte, né? Total. E ressaltar a sua personalidade, acho que não é nem essa questão de, não, vou mudar a pessoa que eu sou para atender. Não, eu acho que você ressalta a sua personalidade ali no momento para se adequar na situação. Exato. E assim, além de tudo, ele é um autoconhecimento. Você acaba entendendo muita coisa. Né? Você entra numa reunião e seu chefe é mais duro com você, ou é mais direto, você entende. Sabe? Em vez de você ficar com raiva, pô, o cara foi. Não, é o perfil dele. Ele é assim. Né? Então é bacana. Muitas vezes você faz essas coisas naturalmente, né? Mesmo antes de saber, mas deve ser muito bom. Você liderando 48 pessoas, deve ser muito legal você ter esse mapeamento mais claro ali na cabeça, né? No dia a dia. Mas você estava respondendo sobre os desafios de liderar uma equipe desse tamanho. Eu diria que o maior desafio é você lidar com diferentes perfis. Então, você nunca vai agradar todo mundo, né? Então, quando você precisa dar algum recado geral, né, ali eu estou falando da minha forma, né? Eu não estou falando do perfil de cada um, estou falando da minha forma. Tem gente que gosta muito e tem gente que não agrada. Isso é normal, acho que a partir do momento que você se torna gestor, se torna público, é normal que as pessoas te avaliem para o bem e para o mal. É exposição, né? Exposição é para o bem e para o mal. Então, diria que o grande desafio é lidar com as diferentes personalidades da pessoa. Legal. Mas, assim, é importante também você conhecer a pessoa. Né? Às vezes as pessoas estão passando por problemas pessoais. Eu acho que vale bastante a pena você estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu tive um caso recente dentro da equipe agora,
e um super profissional nosso, ele estava com um filhinho doente, internado. Cara, como é que você vai cobrar alguma coisa com alguém com filho internado, né? Não tem nem Então, cabeça, pela né? minha proximidade com as pessoas, eu sabia disso, né? E aí você já lida diferente, você pega mais leve. Então, super importante. Essa proximidade, ela é bem importante mesmo. Eu acho que faz completamente sentido, porque às vezes você está olhando ali um profissional que não está dando o melhor dele nesse momento e você não sabe o que tem por trás, né? Eu acho que essa questão de você entra naquela questão novamente de estar próximo dos funcionários, né? Estar sempre com as portas abertas para deixar eles falarem o que está acontecendo. Esse é o segredo, Jenny. Exatamente. Proximidade. Legal. É, e é um desafio também você equilibrar essa proximidade com a sua posição de cobrar. É, esse é um desafio grande. Porque as pessoas não podem confundir, né, a sua amizade ali com a responsabilidade. Todo mundo ali é responsável. O sucesso que a gente tem no projeto é coletivo, né? Cada um deu o seu sangue ali para a coisa acontecer. E então tem que ter um limite, né? Você é amigo das pessoas, mas a hora de trabalho, vamos falar de trabalho. A hora de falar sério, vamos falar sério. E isso acontece muito nos meus feedbacks. Então, quando eu vou dar feedback, eu acho que eu até mudo o tom de voz, que ali é sério, né? Então, eles falam ali do feedback negativo, a crítica que, na verdade, não é feedback negativo, eu encaro como um presente. Quando eu vou falar de algum problema de algum funcionário, alguma deficiência, algo que ele precisa melhorar, eu realmente eu entendo que eu estou dando um presente para ele. Então eu falo. Muita gente fica receosa de falar, né? Ah, ele vai ficar com raiva. Não, eu falo, eu faço uma introdução, eu falo, olha, é um feedback, o propósito aqui é para você melhorar, né? E aí eu falo diretamente. Então, as pessoas entendem. As pessoas entendem. Porra, tem o Laurence, legal, almoça com a gente, está aqui, vira a noite com a gente, faz piada, mas a hora de falar sério, a gente entende que tem uma chavinha que vira ali. Uhum. Então, as pessoas entendem bem. E Lawrence, você é um cara pioneiro, digamos assim, inovador. Quando você olha para o futuro, quais que são as habilidades que as pessoas, os profissionais do futuro precisam ter? Imagino que sejam mais do que técnicas. Legal. Bom, isso é muito dinâmico, né? Eu vou falar uma coisa aqui agora, semana que vem pode ser outra. Mas hoje muito está se falando da inteligência artificial, OpenAI, ChatGPT, né? Então, isso é o futuro. Muita gente com medo, né, do ChatGPT, é assustador, de verdade, mas eu diria que precisa tomar um cuidado, porque o ChatGPT realmente, o que a gente tem visto é impressionante, tá? Ele não vai roubar emprego das pessoas, né? Você, vou perder meu emprego, ele vai fazer tudo, roubou. Isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento, eu tenho 20 pessoas, de repente eu vou precisar de 10. Isso em pouquíssimo tempo, porque ele realmente codifica muito bem, né? Então, existe algo hoje que eu estou estudando que chama singularidade, que deve acontecer em 5, 10 anos. O que é a singularidade? Ah, hoje, a gente tem uma diferença, a gente tem acesso aos dados, né? O Google está um braço da informação e se destaca quem estuda mais, quem trabalha mais. Então, tem um diferencial. A singularidade diz que todo mundo vai ter o mesmo nível de acesso à informação. A informação está igual para todo mundo. E aí, para você se destacar, vai ser um negócio diferente. Tem que ser dono do jogo, né? Então, eu tenho estudado muito sobre isso, recomendo que as pessoas procurem sobre isso, Uhum. mas é o que está por vir por aí, coisa daqui a 10, 15 anos, é o que deve acontecer. Assim. Todo mundo tem acesso a tudo. Sim, mas basicamente a singularidade, ela é. Bom, todo mundo vai ter acesso a tudo, mas a forma como você acessa aquele conteúdo, a forma como você busca aquela informação, como que é? Explica um pouco pra gente. Assim, quando eu falo que o Google está um braço de acesso, nós temos acesso à informação, ao Google, basta a gente querer e a gente estuda, né? Mas esse acesso não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem acesso à internet. Não é todo mundo que tem um celular que dá para navegar. Não é todo mundo que consegue estudar. A gente está ouvindo falar aí dos satélites do Elon Musk que vai dar acesso à internet para todo mundo. É por aí. Tá? Então,
Essa diferença que, poxa, eu tenho, ele não tem, ele trabalha mais, isso deve acabar. Tá? Então, assim, é acesso à informação para todo mundo é igual. O que você sabe, eu também sei. Qual é a diferença sua para mim? Nenhuma. Né? A informação está aqui para todo mundo e de forma fácil, porque a tendência da tecnologia é facilitar as coisas. Você não precisa ser um grande conhecedor. Você aperta o botão, o robô faz sozinho. Então, é em volta disso. Não quero assustar, não, mas isso é algo que a gente deveria estudar já, porque deve acontecer de fato. Sim. E uma dúvida. Bom, nas empresas que trabalhamos, você atendeu muitas empresas voltadas a varejo. Uhum, é verdade. Você vê alguma modificação nessa área? Porque, por exemplo, hoje o público não é o mesmo, não acho que nem o público, o comportamento do público não é o mesmo do que alguns anos atrás, né? Antes, quando uma pessoa ia numa loja para comprar um produto, hoje ela faz tudo pela internet. Então, assim, isso vem em constante mudanças. Teve uma empresa até que criou agora um sistema que simplesmente ele é uma inteligência artificial que faz a compra do início ao fim. Então, assim, como que você vê isso, essa tecnologia, essa inteligência artificial para o varejo? Verdade, Jennifer. Eu me especializei em varejo, e acompanho essa transformação. Essa transformação acontece junto com o público. Então, primeiramente, a internet veio, né, e as pessoas demoraram um tempo para comprar pela internet. Geralmente as pessoas mais novas, né, que compravam. Mas eu falava do seu pai, a sua mãe, não, hoje já compra. A minha mãe, hoje minha mãe me ligou e falou: ó, estou comprando no site tal, é confiável, eu posso comprar. Nesse nível. Sim. Então, é um processo. Só que essa nova geração que está vindo, essa nova geração não gosta nem de falar com pessoas. A minha filha, ela trabalhou como jovem aprendiz numa empresa e tinha o Teams, né, que você tem a possibilidade ali de trocar informação. E quando a pessoa falava assim: "Espera aí que eu vou te ligar", ela ficava brava, falava: "Pô, por que eu tenho que me ligar? Não, Dá mas eu para concordo, digitar". porque aquele barulhinho do Teams, quando toca, Então, nossa, mas você é a nova geração, né, deve ser por isso que não, você não, se não, não incomoda. muito, não, mas médio, né? Médio. Então, essa nova geração já nasceu plugado numa tela, né. Então o meu filho, por exemplo, ele só conhece a internet, ele só sabe comprar dessa forma. Então, o que vai acontecer daqui a uns dias é as lojas físicas elas vão cada vez mais deixar de existir. Para que uma loja física? "Ah, mas é a roupa, eu quero experimentar". Gente, as lojas mandam roupa para você experimentar, mas que você não gosta, você devolve. Mas culturalmente a gente não está acostumado com isso. Mas, de novo, é um processo, né. Daqui a pouco a gente está acostumado, eu mesmo não comprava roupa pela internet, sou velho, né. Hoje eu só compro roupa pela internet. Sim. Não, eu tenho um amigo que ele tinha uma empresa voltada à inteligência artificial. E uma empresa procurou ele que fazia óculos. E ele simplesmente colocava o óculos na cara da pessoa. Já vê como Então, que assim, fica, você né. já vê como que fica em você. E hoje tem muito. Se a gente entra em site de móveis, você consegue ver o móvel como ele fica na sua casa. Acho que tem uma rede de roupa também que já te veste com a roupa. O negócio está indo para a seguinte linha, Jennifer, e aí eu vou falar um pouco de profissão aqui, né. Arquiteto de casa, de móvel mesmo. Eu vi uma demonstração, utilizando inteligência artificial do Google, tá. Ele primeiro pediu para o ChatGPT: "Olha, eu tenho uma casa de tantos metros, uma sala assim, assim, assado, por favor, desenvolva um código para eu colocar no programa X, para eu ver como é que a casa fica e eu quero um ambiente clean", por exemplo. Aí ele desenvolveu o código, ele jogou esse código no ambiente X, o ambiente X desenhou a sala dele com o sofá, com o lustre, com todos os itens da casa, Mentira. e você clicava no produto, já direcionava para a loja. Por exemplo: "Pô, gostei desse sofá, quanto custa?". Você clicava lá e já direcionava para a loja. Então, assim, Sensacional. é legal, mas coitado do arquiteto, que Cara, estudou deixou o 4 The anos. Sims no chinelo ali. Exato. Que legal. Eu acho que as redes sociais também estão voltando muito para esse lado. Então, hoje, por exemplo, quando você acessa o Pinterest, que, cara, eu amo Pinterest. Você coloca ali, quero uma sala assim.
ele já te traz a paisagem com os links do sofá. Tipo, eu quero esse sofá. Você clica e ele já te direciona Direciona para você comprar. completamente. Então, eu acho que tá virando. Tá virando, né? Eu acho que sempre foi, mas agora de uma forma muito mais inteligente, algo completamente voltado para consumo. Total, total. No Facebook, você já pode comprar, você já pode transferir dinheiro pelo WhatsApp, né? E eu acho que as Inclusive, as empresas. pessoas têm que aderir mais a isso, Eu porque eu tento acho. transferir dinheiro para as pessoas, mas ninguém tem. Ah, eu não Não, mas uso, eu transfere não para mim. uso. Não, Transfere para mim que eu aceito, eu uso. eu também. Depois eu te passo o meu contato. É isso, eu te Fique à passo meu vontade. Pix. O meu Assim Pix também. também foi uma mega criação. E, e falando em criação de Pix, eu acho que até a, a inteligência bancária mudou. Então, hoje você entra ali e acessa um cartão virtual, por exemplo. Poxa, quem é mais de idade não gostaria de colocar o seu cartão ali, né? Não, mudou completamente, né, Jennifer? Assim, antigamente, estou falando antigamente já, pouco tempo atrás, Antigamente, há uns 5 5 anos. anos 5 anos atrás. atrás, você precisava ir no banco para criar uma conta, né? Hoje você cria através do aplicativo. Meu filho fez aniversário agora e eu resolvi fazer um cartão para ele, cartão de crédito, né? E aí precisava abrir a conta no banco, todo o processo. Eu fiz em 10 minutos, né? 2 dias depois chegou o cartão para ele. Então, facilitou muito, falando de banco, e vai facilitar mais ainda. Agora se fala muito do real digital, que é algo que precisa ser estudado também, mas a tendência é que a cédula pare de existir, né? Tudo seja virtual. Exato. Isso era uma coisa que a gente até falou no último podcast, né? Que ninguém anda mais com dinheiro. É. Se tudo fosse virtual, ia ser tão mais fácil. Ninguém anda mais com carteira. Você parou para pensar? Eu, por exemplo, eu tenho tudo aqui no meu celular. Minha carteira de motorista está aqui, meus cartões de crédito estão aqui, está tudo aqui, eu não preciso de carteira mais. Esse é um próximo passo aí, que eu ainda tenho carteira minha fininha, tem só os cartões ali, mas eu ainda tenho. É, e, falando do futuro, né? A gente estava especulando aqui, falando, vai desaparecer o dinheiro, você falou muito das lojas físicas. Como você já parou para pensar nessa realidade? O que seriam dos comércios, dos centros comerciais? Iam ser substituídos pelo quê? Eu não acredito em finalizar as lojas físicas, não vai ter mais shopping, não vai ter mais loja, não acredito nisso. O que eu acredito é na substituição dos operadores ali das lojas, né, tudo por máquinas. Isso é uma tendência, isso já está acontecendo em vários lugares, né. Acho que em Seattle foi que abriu a primeira loja da Amazon, lembra? É um mercado que você entra com seu celular, ele já identifica quem é você, você pega os produtos, passa para o carrinho. Acho que isso é uma tendência, e isso deve acontecer bastante. O mapa de calor, né? Então, mapear o perfil do Vitor, né? Toda vez que o Vitor vem aqui, ele compra cerveja, né? Por exemplo. A próxima vez que você entra, já chega um SMS para você falando, olha, a cerveja está em promoção. Então, cada vez mais te incentivando a comprar, a consumir. Então, esse tipo de coisa já está acontecendo bastante, né? Mesmo aqui tem os caixas de supermercado que você vai lá e Já tem. os próprios itens, né? Os próprios mercadinhos de condomínio também. Também. Você chega lá, Isso é muito bacana, porque quando você imaginava isso há tempos atrás, você fala, poxa, aqui no Brasil isso não dá certo. Todo mundo vai levar o produto sem pagar, né? Mas a mudança cultural está acontecendo. Acho que é um ótimo exemplo esses mercadinhos de condomínio. No meu tem, eu acho sensacional. Toda vez que eu vou lá, pego um produto, pago, eu falo, poxa, legal, que sensação de liberdade, de segurança, de confiança, né? Uma troca ali, eu acho bem bacana. O ano passado eu fui para o Canadá, eu fiquei um mês em Toronto, e lá é tudo assim, nos mercados, né, não tem mais atendente. E aí eu cheguei aqui no Brasil falando com a minha esposa, poxa, tá assim. Ela falou, não, mas aqui também tá assim. No mercado X, Y e Z já tem, né? Tem bastante atendente, mas tem na parte ali dos caixas eletrônicos. Então, é a tendência, né? É igual o cobrador de ônibus, não precisa do cobrador de ônibus, né? É a mesma coisa no comércio. No prédio da minha namorada tem uma geladeira que você tem o aplicativo, você reconhece o rosto ali para abrir a porta e você abre.
Não tem código de barra, você não precisa passar nada. Você pega, tem câmeras que estão vendo o que você está pegando, ele te cobra no cartão de crédito Uau! e você vai embora. Você pega ali 2, 3 latinhas, preço de mercado, Aham. muito de boa de preço, e ele te cobra no cartão de crédito automático. Sensacional. Não passa 30 segundos ali. Nossa, demais. É assim, é legal, facilita, mas isso também está tornando as pessoas muito imediatistas, né? Assim, a coisa tem que acontecer agora, vamos, tempo é dinheiro, né? A pessoa não tem paciência para esperar um elevador, né? Você vai assistir um Netflix, você clica num filme, enquanto ele está ali carregando, que são segundos que ele carrega, né? A pessoa estava, caramba, que demora. Eu falei, poxa, ele está fazendo um download da nuvem no idioma que você quer, em 4K. E Você tá achando demorado, cara. então, As pessoas não viveram a internet de escada, né? não vivi. Que legal. É, esse negócio de mercadinho de condomínio é um problema pra mim. Eu odeio fazer mercado. E eu faço todo o mercado no mercadinho de condomínio. Eu dou Você paga graças a mais, Deus né? a todo mundo, a todas as pessoas envolvidas na criação do mercadinho de condomínio. Você paga mais pelo conforto, mas de fato é um quebra-galho sensacional. Eu também utilizo Sim, bastante. não, acho que o tempo que a gente ganha nisso, né? Sim, E eu acho que tempo hoje em dia é um valor muito precioso, total. né? Total. O tempo que a gente ganha nisso e que a gente pode fazer outras coisas, Sim. isso é muito bom. No final das coisas, a gente não oferece só o conforto, a gente oferece o tempo também. Tempo que é super valioso. Concordo. Com o mercado, eu acho que ainda sou das antigas. Eu adoro o mercado. Você gosta de mercado? Eu ando em todos os É corredores. mesmo. Pra ter ideia, sabe? Putz, isso aqui eu vou cozinhar isso aqui. Na semana que vem eu posso cozinhar isso aí. Eu compro ali. Rapaz, Não, eu não não. gosto. Eu Demoro horas no mercado. sou bem objetivo. Eu ainda vou a mercado, mas eu sou das antigas também, né? Mas eu vou com a listinha, né? Minha esposa manda pelo WhatsApp a listinha e eu vou direto em cada produto. Acabou, vambora. Não fico passeando. Esses dias eu fiz a minha compra pelo iFood. Falei assim, cara, vou tentar fazer esse supermercado pelo iFood. Resumo da ópera. Era por quilo. Chegou 10 avocados em casa. Uau. Eu olhei e falei, cara, eu ainda não tô pronta pra isso. Eu ainda não tô pronta, vou ter que comer guacamole agora até. É muito bom, né? Mas isso tem um sentido também das pessoas estarem preparadas, né, pra essa questão. Essa evolução. Por isso que eu falei, essa nova geração que já nasceu com isso não é novidade, né? Então eles acham estranho você ir até o mercado. Você, de novo, vou citar minha filha aqui. Ela nessa empresa, ela precisou ir até o banco físico para criar. Eu falei, como assim eu tenho que ir no banco? Ela não entendia isso. Eu falei, filho, tem que ir. Não consegue nem passar pela porta giratória, né? Ela tirou a carteira de motorista agora, tinha que ir no Poupatempo. Eu falei, mas como? Por que não resolve pela internet? Tem que ir lá, colocar sua digital e tal. Então, Exato. E falando um pouco do chat GPT, tá usando na sua realidade, no seu dia a dia, o pessoal tá usando? pior que tá, Vitor. Eu vou dar uma informação aqui. Nós acabamos de fechar o maior desenvolvimento de chat GPT do mundo. Fechamos hoje isso, tá? Na semana passada, nós formamos 300 profissionais em chat GPT. Isso é algo que vai acontecer mesmo. Foi para uma empresa muito grande, tá? Vai fazer uma revolução assim enorme e vai trazer muitos benefícios para as pessoas e para as empresas, tá? Então, é algo que veio para ficar mesmo. É assustador o que ele faz, de verdade, tá? E vai evoluir, né? Ele não vai parar ali no chat. É o chat integrado com imagem, integrado com voz e vai fazer tudo sozinho. Agora tem o tal do Copilot também, que é um produto da Microsoft, não sei se vocês já viram, Não. mas faz tudo sozinho. Ele é capaz de acompanhar uma reunião no Teams e fazer a ata para você, dizer quem falou. Eu uso isso aí. Na verdade, eu Olha uso só. numa aula minha e eles fazem a ata e depois vem tudo pronto. Perfeito. Mas aí ele pega isso e envia por e-mail para todos os participantes, tudo sozinho. Né? Que legal. Qual que é o nome desse? Copilot. Copilot. Muito bom, vou até anotar Ah, aqui. já anota, porque, cara, isso é surreal. Formador. E assim, fora as outras inteligências artificiais que estão surgindo, né? O Google está vindo com tudo, né? Ele ficou assustado com o sucesso do ChatGPT ali, ele já tinha um estudo interno e com o sucesso do ChatGPT falou, opa, peraí, eu não posso ficar para trás, vou lançar também. Nem sei se já lançou,
mas está para lançar algo bem transformador também. Eu acho que com esse avanço no ChatGPT, outras redes sociais vieram à tona. Outras redes sociais não, outras ferramentas de inteligência artificial vieram à tona. Né? Então, hoje, quando a gente para pensar, a gente tem inteligência artificial para tudo na vida. Igual a gente estava conversando do Photoshop, né? Da inteligência artificial do novo Photoshop. Nós temos em tudo, né? Então, eu vou citar aqui o TikTok. Tem uma inteligência artificial ali. Por que as pessoas ficam horas e horas passando? Porque ele identifica, se você ficou mais de 5 segundos em um vídeo, ele identifica qual é o tipo de vídeo que você e começa a te trazer só aquele tipo de conteúdo, né? E como você gosta do conteúdo, você fica. Então, no Instagram tem inteligência artificial, no Facebook tem, né? Todas as redes sociais têm, na verdade. Né? Tá implícito em tudo. Quando você vai comprar uma passagem aérea, fica ali, né, o seu perfil, que você está pesquisando aquilo, daqui a pouco começa a vir propaganda da passagem aérea. Você está passando no stories do Instagram e de repente vem a propaganda da passagem aérea. Quem sabe que você tem interessado. Não deixa de ser uma inteligência artificial também. Né? Sim, eu assisti, esses dias não, faz um tempo já, mas aquele Dilema nas Redes. Uhum. Cara, quem não assistiu esse filme, assiste esse filme. Que esse filme. É bom, é muito bom. É aquele filme que você para no final, você fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Exatamente. É aquele filme impactante, né? Você começa a fazer uma reflexão de que, cara, será que eu deleto todas as minhas redes? Não, porque assim, o comportamento que você tem nas redes sociais, né? Basicamente o que o filme explica é o comportamento que você tem nas redes sociais e tudo que a rede social consegue te trazer, cara, é capaz não, né? Tá acontecendo guerras no mundo. Sim. Você vê ali, tipo, China e Estados Unidos. Cara, é tudo uma guerra cibernética. Total. Até no campo político, né? Então, eles têm mapeado ali todos os perfis e aí promove essa teoria, essa não. Então, é perigoso, é bem perigoso. Eu tenho redes sociais, eu gosto, mas tem que usar com cautela. Por exemplo, eu descobri no TikTok uma fonte assim maravilhosa de conhecimento. Então, tem as dancinhas, tem as besteirinhas, mas tem muito conteúdo bom ali. Se você souber usar, acaba te ajudando. Muita coisa. Exatamente. Eu acho que tem várias redes sociais nesse mesmo perfil, né? Que se você direcionar o que você tá focado. Então, por exemplo, no Pinterest. O Pinterest não é uma rede social de estudo, mas eu adoro aprender sobre soft skill no Pinterest. Maravilhoso. Né? Então, acho que é sempre um descobrimento. Muito bom. Indo nessa tendência aí, você falou que tem muita vaga no mercado de TI. E olhando nesse prazo aí de 5, 10 anos, quais você acha que são as vagas, quais que são as profissões que vão crescer para a galera que está começando agora, para a galera que está pensando em mudar de emprego, em fazer uma transição de carreira? O que você vê? Olha, poderia citar uma infinidade aqui, mas assim, vou tentar trazer duas aqui que não tem erro. Uma é dados. Tudo é informação hoje. Tudo que a gente falou até aqui, até agora, sobre inteligência artificial, sobre mapeamento de perfil, tudo isso é dado, tudo é informação. Então, trabalhar com dado assim, cada vez mais vão precisar desse tipo de profissional. Tá? Segundo, é segurança. Então, uma coisa anda junto com a outra. Quanto mais você coloca o seu dado na internet, mais precisa de segurança, porque mais tem gente querendo invadir as empresas para arrancar o dado. O dado é um item muito valioso hoje. Então, a dica que eu diria lógico, tem infraestrutura, tem migração para cloud, tudo isso vai continuar acontecendo, mas se eu pudesse destacar duas, assim, é trabalhar com dados e segurança. Legal, então eu vou aproveitar e fazer o convite para você e para todo o time da Vanad, tá? Big Data Brasil Experience, dia 21 de outubro, no auditório do Mackenzie. Estão convidados, pessoal da Vanad, com cupomzinho de desconto. Maravilha! Todo mundo lá estudando dados. Maravilha, vou cobrar o desconto. Eu estarei lá, com certeza, já estou confirmando minha presença aqui. É um ambiente maravilhoso para você fazer network. As pessoas falam muito para o que eu estudo,
uma coisa super importante é network, faça network. Acho que esse evento é maravilhoso para você conhecer, não só conhecer novas tecnologias, mas fazer contato com pessoas de diversas empresas que participam. Então, sensacional. Eu estarei com certeza, dia 21 de outubro. 21 de outubro, convite para quem quiser saber mais de dados também, vai lá, várias palestras. E é isso, a gente traz pessoas com gabarito que sabem do que estão falando e coloca para conversar ali, face a face com todo mundo. É um networking, a gente conhece bastante gente, muito legal. E agora, para finalizar, com toda a sua experiência, com todo o seu caminho traçado e novas tecnologias, me conta um pouquinho das dificuldades de um carioca em São Paulo. Muito bom, muito bom. Olha, no começo eu sofria mais, porque eu abria a boca, falava meia dúzia de palavras e as pessoas repetiam o que eu falava, né? Então, assim, nossa, é mesmo. Eu falei, ih, falou é mesmo. É mesmo. Aí eu falava mais meia dúzia de palavras, as pessoas repetiam. E aquilo começou a me irritar. Eu falei, poxa, eu não ligo de brincarem comigo, mas eu não consigo terminar uma frase. Tudo que eu falo, eles ficam repetindo. Ai, perdão, eu sou essa pessoa. Você é essa Eu pessoa. adoro, eu vou falar mesmo. É o bullying aqui na mesa. Eu era o cariocão da gema, eu nem falava mesmo, eu falava mesmo. Né? Aí eu preciso trabalhar um pouco mais, que eu ainda não sei fazer esse sotaque. Mas no começo foi mais difícil, principalmente na escola, né, na faculdade. Mas hoje é tranquilo, hoje, assim, até na empresa, nós temos sede no Brasil inteiro, né, com diversos sotaques. Então, a gente tem gente de Recife, a gente tem gente do Norte, do Nordeste, do Sul, cada um com seu sotaque maravilhoso, lindo. Já deixou de ser problema, o meu sotaque é carioca. Muito bom, muito bom. Então, Lawrence, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo que assistiu ali até agora. O papo foi ótimo. Lembrando que hoje estamos bebendo cerveja Isso aí, aqui Laurence, em volte comemoração. sempre pra Faz gente um defender brinde. cerveja. A gente podia aderir agora sempre a cerveja no podcast. Achei demais. Muito bom. Legal, muito obrigada pela sua presença. A gente ficou muito feliz, muito bom te rever. Legal, eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer e uma honra. Super legal, super bacana. Quer deixar um recado aí para quem te segue, para quem te conhece? Manda um recado aí pro pessoal. Ah, legal. Vou deixar um recado, então vou até olhar para a câmera aqui, vou deixar um recado para a galera que está começando com TI ou que se sente estagnado com TI. Eu costumo dar 3 dicas, tá? A primeira é, trabalhe, a frase que eu uso é trabalhe com dignidade, eu já explico. Trabalhe com dignidade, estude de forma recorrente. A segunda dica, faça network. O evento Big Data está aí, faça network. E a terceira, cuide da saúde mental, né? Então, quando eu falo trabalho com dignidade, assim, você que quer crescer, que assim, tem um objetivo de conseguir um cargo, ou de aumentar o salário, ou as duas coisas, enfim. Não precisa de você prejudicar o coleguinha do lado, não precisa de você puxar saco, não precisa de... Faça o seu, né? Trabalhe com dignidade, é o que eu costumo dizer ali. Faça o seu, que o reconhecimento virá. E se não vier, tem alguma coisa errada com a empresa, né? Está na hora de você mudar. Estude com recorrência, é o que eu falei no começo. Eu separo meia hora por dia para estudar sobre um determinado assunto. Isso vai fazer a diferença, isso vai te tornar 95% melhor do que a média das pessoas. E a saúde mental, infelizmente, eu tenho visto bastante pessoas com burnout ou com síndrome do pânico. Então, é importante buscar o equilíbrio, faça um esporte, faça natação, faça crossfit, faça corrida. Eu gosto de correr, eu sou maratonista. Falou. Fiz 2 maratonas. Poxa, não tenho dinheiro para o CrossFit, faz uma caminhada. Isso faz toda a diferença. Então, cuidem da saúde. A saúde mental, ela dá sinais, né, quando o problema está por vir, quando o seu olho começa a piscar sozinho, ou quando o seu humor, né, começa a variar, ou quando você perde o sono de madrugada, são sinais. Então, procure ajuda. Não fique doente, não. Então, trabalha enquanto eles dormem e esquece, né? Esquece. Não é esse o caminho. Não, eu acredito que não. Tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que na nossa área de TI é normal a gente
de vez em quando virar noite, é normal de vez em quando você trabalhar o final de semana, mas isso não pode ser constante. Você tem que celebrar as pequenas conquistas e tem que buscar o equilíbrio, porque faz mal. É isso. Muito obrigado. Valeu todo mundo. Segue a gente, Ultravioleta. Vai atrás do ingresso também do Big Data Brasil Experience. E é isso. Semana que vem, estamos aí de novo. Mais de novo. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu. Tá mesmo, tá nervoso, pô? Nervoso, mas foi mó bom. Mas olha, você lembra que às vezes eu tô muito cansada pra xixi. Eu só ficava pensando assim, cara, quem vai ser o primeiro a correr pra fazer xixi? Sim. E aí, Luizão, gostei, cara. Foi divertido. Porra, muito bom, cara. Muito bom. Eu achei que ia ficar mais nervoso, cara. Tô com a mão suada, cara. Isso, não, pô. Nervoso mesmo.